Depois de Bruno de Carvalho ter ganho as eleições do Sporting, logo no primeiro jogo em Alvalade perante os seus adeptos, o Sporting entra com o pé esquerdo. Não consegue vencer a equipa de Pedro Martins, o Vitória, e empata por uma bola. Foi um Sporting com bola muito organizado, mas depois em contrapartida um Sporting sem bola, um pouco desorganizado, permitindo transições ofensivas com uma velocidade rápida e dando sequência a contra-ataques muito perigosos por parte da equipa de Pedro Martins. Com este empate, o Sporting cada vez mais está em terceiro classificado, muito difícil chegar à segunda posição e também à descida da tabela perante a grandeza do clube de Alvalade. Perspectiva-se que a equipa de Jorge Jesus não vá sair daquela terceira posição. O Sporting apresentou-se em Alvalade com o seguinte 11: Rui Patrício na baliza, lado direito Schelotto, lado esquerdo Esgaio, uma das novidades do lado esquerdo da defesa da equipa de Jorge Jesus, dupla de centrais com Paulo Oliveira e Coates, à frente William Carvalho na sua posição lateral como pivô defensivo, depois uma linha de 3 médios com Bruno César, também uma estreia no corredor central, o brasileiro a atuar no lugar de Adrián, Bryan Ruiz à esquerda, Gelson à direita, Alan Ruiz no apoio a Bas Dost. Portanto, foi um Sporting em que Jorge Jesus não abdica dos seus princípios e comportamentos de jogo no que diz respeito ao seu modelo. Um Sporting com bola sempre muito bem definido, posicionalmente também quase na perfeição, conseguiu explanar o seu futebol, tudo em conta às ideias de Jorge Jesus. Teve um problema, foi na transição defensiva, teve alguns problemas em termos de posicionamento e velocidade, dando depois as transições ofensivas para a equipa do Vitória com um grande caudal ofensivo, porque na frente tem jogadores bastante rápidos. O Sporting, na sua primeira fase de construção, era notório que William Carvalho descia as linhas para fazer a função de terceiro homem, quando Paulo Oliveira e Coates abriam. Para quê? Para que o Sporting conseguisse construir a sua primeira fase com alguma tranquilidade. Esgaio deveria estar mais subido, então no lado esquerdo não é também grande novidade para Esgaio, e depois Schelotto já mais aberto no lado direito. De reparar que Bruno César era aquele elemento do meio campo que procurava sempre uma linha de passe à espera de receber o esférico. Depois de realçar também, Alan Ruiz era o jogador mais dianteiro do Sporting, que depois descia também as suas linhas à procura também da bola e a criar linhas de passe aos jogadores do Sporting. Depois, nos corredores laterais, os comportamentos são exatamente iguais, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Por vezes era Schelotto que dava a profundidade ao corredor, quando o Gelson procurava movimentos mais interiores. William Carvalho também muito bem naquela cobertura zonal do lado direito, onde a bola está presente. De reparar também que Bruno César está muito afastado, estando no corredor central, muito afastado do raio de ação da bola. Por vezes, e dependendo daquilo que o jogo solicitava, não só Schelotto subia pelo seu corredor mais à direita, como em jogadas de envolvência, partindo de trás, era depois Gelson que dava a largura à frente de ataque do Sporting. De reparar que Alan Ruiz, aquele jogador muito móvel que ia basculando dependendo do posicionamento da bola, flete um pouco para a direita. Porquê? Porque a bola se situa mais no corredor à direita. De reparar também no corredor central, muito disciplinado a equipa do Sporting, com William Carvalho à frente dos dois centrais e depois Bruno César à procura daquele jogo entre linhas, à procura do espaço para receber bola e permitir depois não só avançar para a segunda fase de construção, como dar também seguimento ao último terço do terreno à procura
de finalização. O meio-campo do Sporting baseava-se muito nas movimentações de William Carvalho e principalmente Bruno César, porque nesta estrutura do 4-1-3-2, o jogador que atua na parte central e entre os médios interiores barra extremos, Gelson e Bryan Ruiz, é o coração desta estrutura. Bruno César, muito bem identificado no terreno, em que dá para ver perfeitamente a estrutura do Sporting com bola. William Carvalho à frente da linha defensiva dos dois centrais, e depois reparem quase na perfeição da estrutura de Jorge Jesus com Bruno César, e depois na linha de Bruno César tínhamos Bryan Ruiz e Gelson. Portanto, era um Sporting com bola muito confortável e um Sporting com bola também muito bem posicionado, muito bem estruturado, e assim funcionava o meio-campo do Sporting, sempre com William Carvalho atrás de Bruno César, e depois Bruno César ser o motor desta estrutura. Portanto, já falei dos corredores. Portanto, do lado esquerdo era exatamente igual ao do lado direito, por vezes Gaio subia, ou em outras situações era Bryan Ruiz que fazia ou que dava a largura à frente de ataque do Sporting, e depois Gaio muito bem numa zona mais recuada a dar a sua cobertura, uma linha de passe mais recuada. De realçar depois a importância de jogar com dois avançados, consoante a ideia de Jorge Jesus, era Alan Ruiz, que descia, como vocês já sabem, descia linhas, descia no seu corredor para tentar criar algum desequilíbrio no corredor central e conseguir ter mais superioridade numérica em relação ao adversário. Alan Ruiz desce em demasia as linhas. Reparem que ele está quase na linha de William Carvalho e Bruno César, que são os dois comandantes do corredor central do Sporting. E depois, o que acontece nesta imagem? Schelotto está no corredor mais à direita e Gelson à procura do corredor central, onde Alan Ruiz desce para receber a bola. Esta é a forma do Sporting jogar com bola. Eu já fiz um vídeo sobre o modelo de jogo de Jorge Jesus. Vou deixar o link na descrição para vocês poderem assistir ao vídeo que eu fiz dedicado ao modelo de jogo de Jorge Jesus, e enquadra-se perfeitamente nas análises que eu faço à equipa do Sporting. Sem bola, o Sporting defendia num 4-4-2, também já muito habitual, em que na frente os primeiros a defender foram sem dúvida Bas Dost e Alan Ruiz. Eram a primeira linha defensiva de um Sporting sem bola, em que depois basculavam dependendo sempre do posicionamento da bola, e Bryan Ruiz, Gelson desciam dos seus corredores para formar uma linha de 4 médios, juntamente com William Carvalho e Bruno César. Depois era um dos jogadores dessa linha de 4 que depois fazia a pressão ao portador da bola. O Sporting depois, nesta estrutura do 4-4-2, pressionava, mas não fazia uma pressão agressiva até o último terço de terreno, até o primeiro terço de terreno da equipa do Vitória. O Sporting subia as linhas, era uma pressão média-alta, e depois reparem nesta imagem, como também já tinha referido no vídeo que fiz sobre o modelo de jogo de Jorge Jesus, em que os dois avançados procuram referências nos centrais, mas neste caso a bola vem do lado direito do Vitória de Guimarães, vai para o guarda-redes, e reparem que o ponta de lança contrário ao corredor da bola vai fechar no pivô defensivo, neste caso é Alan Ruiz. O facto é que se Miguel Silva, o guarda-redes do Vitória, colocasse a bola no lado esquerdo, o que é que seria passar? Alan Ruiz iria depois fazer a pressão ao central, e era Bas Dost que depois iria fazer a cobertura ali no espaço mais central, no espaço do pivô defensivo. Portanto, era um Sporting que pressionava, era uma pressão média-alta, mas sempre com aquele ritmo de um ponta de lança vá pressionar o central do lado da bola e o outro depois vá fechar no corredor central, naquele espaço onde atuava o médio defensivo do Vitória. Atrás a linha de 4, que depois ia saindo na pressão, dependendo do portador da bola do Vitória e na zona onde ele se colocava
com a bola. Portanto, o Sporting sem bola organizava-se assim, ou seja, era um Sporting que me parecia organizado, mas depois o déficit desta equipa era nas transições defensivas. Era o momento em que o Sporting perde a bola até ao momento de a recuperar. Há uns breves segundos em que o Sporting falhou, não só posicionalmente, como também na sua velocidade, na sua intensidade e na sua agressividade. Nesta imagem é notório que é uma transição ofensiva do Vitória, ou seja, transição defensiva do Sporting, e reparem que ao entrar no meio-campo do Sporting há 5-5, há uma igualdade numérica em que Schelotto está a recuar, está a tentar se posicionar naquela linha de 4. Reparem que William Carvalho nem aparece na imagem porque perde a bola perto da área do Vitória, e depois é Bruno César que também vai descer as suas linhas para ajudar na sua transição defensiva e posteriormente à sua organização defensiva. Reparem que os jogadores do Vitória eram extremamente rápidos, com Marega no corredor central, Hernani do lado esquerdo, Sturgeon também aparecia sendo um jogador muito rápido, e aqui o Vitória criou vários dissabores à equipa de Jorge Jesus. É um apontamento, são as transições defensivas da equipa de Jorge Jesus que não estavam bem preparadas para depois ser uma transição defensiva agressiva e na conquista da bola com uns poucos ou os mais breves segundos possíveis. Portanto, o Sporting, depois de uma primeira parte, marca o golo aos 34 minutos. Há um cruzamento de Esgaio para a área. Bas Dost, muito bem, parecia que iria cabecear para golo, cabeceia para trás, faz uma assistência onde Alan Ruiz remata para golo. O Sporting vai para o intervalo a ganhar por 1-0, estava mais ou menos a controlar os momentos de jogo, à exceção daqueles ataques muito perigosos da equipa de Pedro Martins, apesar que Jorge Jesus certamente conhecia a equipa de Pedro Martins e deveria estar mais preparado para anular a velocidade da equipa mais dianteira do Vitória e de Pedro Martins. Aos 64 minutos, já estou a falar na segunda parte, sai Alan Ruiz e entra Joe Campbell, e depois sai Bruno César e entra Palhinha. Campbell vai claramente para o lado esquerdo, Palhinha vem para o meio, para o corredor central, para a sua posição natural, e Brian Ruiz fica a fazer o apoio no corredor central a Bas Dost. Eu acho que estas substituições não vieram trazer nada de bom à equipa do Sporting, mas o futebol é também um misto de surpresas, então nós também, treinadores, nunca sabemos realmente aquilo que o jogador, quando entra, vai oferecer à equipa. Nós projetamos uma coisa, mas depois a realidade pode ser outra. Aos 75 minutos, ao golo do Vitória, por intermédio de Marega, há um cruzamento do lateral direito Bruno Gaspar, e Marega, dentro da área, faz um remate cruzado para o golo da igualdade em Alvalade. Aos 80 minutos, Jorge Jesus arrisca, joga com dois jogadores mais fixos, com Castanhos, que entra para a saída de Brian Ruiz, joga com Castanhos e Bas Dost, e então o jogo fica por um empate, um resultado que não agradou aos sportinguistas, claramente não agradou a Bruno de Carvalho, o presidente que tinha ganho as eleições e era o primeiro jogo em Alvalade, e claramente também não agradou a Jorge Jesus e todo o seu plantel. Todos os jogadores querem ganhar, e este empate parece que criou mais uma moça para o plantel de Jorge Jesus. Foi um empate, pontos repartidos entre Pedro Martins e Jorge Jesus, e da minha parte fica mais um registro a um jogo e a uma equipa da Primeira Liga, análise ao Sporting e à equipa de Jorge Jesus. Da minha parte, o meu muito obrigado por terem assistido ao vídeo, e vamos ver se mais na frente irão surgir mais vídeos, mais análises, ou talvez a saga Football Manager 2017. Da minha parte, só me resta agradecer todo o vosso apoio e despeço-me com este jogo do Sporting de Jorge Jesus.